Agora, os Houthis não apenas lançaram 2 mísseis balísticos contra o centro de Israel nesta manhã, mas também impuseram uma proibição completa e total à navegação marítima israelense no Mar Vermelho. O grupo apoiado pelo Irã declarou que todos os navios ligados a Israel na região são alvos militares legítimos. Isso marca uma escalada significativa por parte dos Houthis em meio às tensões regionais em andamento. Tem muita coisa para analisar, Major-General da Reserva Eitan Dangote, vamos começar com você e a ameaça dos Houthis neste momento, o impacto do que está acontecendo agora. Eu ouvi sobre isso, mas veja, os Houthis não têm estado ativos nos últimos meses durante a principal escalada entre Israel e Irã. Por que eles se envolvem agora? Eu acho que eles querem mostrar, a pedido do Irã, a unidade entre os braços armados xiitas, envolvendo os Houthis, Teherã e também o Hezbollah no Líbano. Em segundo lugar, acho que os Houthis sabem exatamente o preço que pagaram pelo último ataque contra Israel ou contra os americanos. Enquanto os Estados Unidos estão posicionados na região, acho que os Houthis entendem o valor de não elevarem seu nível de envolvimento. Devemos levar a sério o que dizem e responder totalmente, mesmo que seja só por um míssil lançado hoje contra Israel. Precisamos reagir. Os Houthis devem entender a linguagem do poder, assim como entendem a linguagem política. Em segundo lugar, acho que Israel deveria organizar uma forma de coordenação e cooperação com os Estados Unidos e outros países da área ocidental que está lidando com esse tipo de situação no Mar Vermelho em direção ao Canal de Suez. É preciso criar uma organização que ajude a superar esse tipo de evento. E eu acho que os Houthis medem bem o que dizem. Eles estavam muito quietos. Falam muito, mas fazem pouco. Mas precisamos ficar atentos a eles. Os grupos apoiados pelo Irã seguem atuando, ainda que de forma limitada. Ariel Osseran, qual a sua reação? Sim, eu acho que é definitivamente a mando do Irã. Estamos analisando as declarações que saíram esta noite do comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária, Ismail Qani. A Força Quds é responsável por essa rede de grupos que atuam por procuração. E é isso que Qani está dizendo. Do Estreito de Hormuz a Bab al-Mandab, do Golfo Pérsico ao Mar Vermelho, haverá um novo cinturão de segurança da resistência. Quando um de nós precisar, o restante virá em seu auxílio. Essa é a mensagem que eles estão tentando transmitir, tentando explicar por que se envolveram no Líbano, tentando, de certa forma, reconstruir esse eixo de resistência, como eles chamam. Mas há pouco tempo, na transmissão, mostramos como essa rede de grupos que atuam por procuração está falhando. Eles estão perdendo isso. Décadas de trabalho e bilhões de dólares. Então, o que o Irã está tentando fazer aqui é projetar a imagem de um eixo unido, mesmo enquanto esse eixo desmorona. Porque se todas as partes da região e de fora reconhecerem, admitirem que a rede de grupos do Irã que atuam por procuração está realmente desmoronando, isso vai enfraquecer a posição do Irã. Então eles não querem mostrar suas cartas. Por isso estão transmitindo exatamente o oposto da realidade. Isso explica porque os Houthis se envolveram. Eles lançaram 2 mísseis, mas só um chegou perto das fronteiras de Israel. O outro caiu logo após cruzar a fronteira do Iêmen, em território saudita. E assim, o Irã está tentando salvar o que pode de sua rede de grupos que atuam por procuração, principalmente através de palavras. E Altman, o que você acha? Curioso imaginar o que os historiadores pensarão em 10, 20 ou 30 anos, Benita, sobre a rede de proxies e a decisão estratégica. Porque, pelo menos até agora, parece que o Irã saiu perdendo nessa história. Isso gerou tanta hostilidade na região. Discutimos a hostilidade no Líbano e seu impacto para o Irã no país. O que isso significou? Agora a situação está ainda mais complicada com a Arábia Saudita. Mas em todos esses países, o tipo de antagonismo que o Irã gerou. E no final das contas, como dissemos antes, é o Irã que está defendendo os seus representantes, e não o contrário. E aliás, o mundo está seguindo em frente. Buscam-se alternativas ao Estreito de Hormuz. Esse ativo está sumindo para o Irã. Os Emirados ampliam oleoduto até Fujairah.
Os sauditas levam petróleo ao Mar Vermelho, que também pode ser bloqueado pelos Houthis. Ainda há mais petróleo. A produção de petróleo aumentou no Brasil, Guiana e Estados Unidos. O mundo avança e não quer que o Irã controle 20% do suprimento global de petróleo. Aliás, isso pode explicar parcialmente por que os iranianos foram mais agressivos hoje. Talvez não seja o principal motivo, mas os iranianos podem perceber que sua influência sobre o Hormuz já atingiu o auge. Houve muitos relatos, Eitan Dangote, no início da guerra, nos bastidores, sobre a coordenação entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, especificamente na área de defesa. O que mais você pode nos contar sobre a capacidade de Israel de ajudar aliados no Golfo neste momento, especificamente contra a ameaça iraniana? Isso é tão crucial quando olhamos para o que pode acontecer na região futuramente. Vamos começar com o fato de que, nos últimos dias, vemos o Irã mirando alguns dos países do Golfo para lembrá-los de quem manda nessa região. E no dia seguinte à saída dos Estados Unidos, eles ficarão com os iranianos. Por outro lado, eu posso identificar que apenas os Emirados Árabes Unidos são o único país que está dando alguns passos oficialmente com Israel. E qual é a vantagem? O local geográfico onde ficam os Emirados Árabes Unidos é muito dramático para os iranianos. E essa cooperação entre Israel e esse país é como uma resposta ao Irã. Em segundo lugar, eu acho que eles estão desempenhando um papel principal para serem candidatos a substituir o Catar em Gaza. Sabe, Benita, o que estamos conversando agora aqui na mesa, com todas as conquistas, a área de Gaza está aberta. Temos uma linha amarela, temos uma área geográfica, mas ainda está aberta. O plano dos 20 pontos de Trump não está ativo agora. E então, como será o dia seguinte? No Líbano, discutimos todo esse programa sobre esse tipo de problema. A área está aberta. Na Síria, está aberta. Na Cisjordânia, está aberta. Com o Irã, está aberta. Então, enquanto estamos falando sobre oportunidades, acho que Israel tem que investir muito em Israel. Interesse em fortalecer os Emirados Árabes Unidos para criar esse tipo de força, fortalecer seu poder, fortalecer suas capacidades. E também, talvez, dar coragem, não coragem, mas motivação para a Arábia Saudita a fim de criar um grande bloco no futuro. Muito brevemente, 30 segundos. Existe um cenário, Owen Altman, em que mais e mais países poderiam querer aderir aos acordos de Abraão devido a todos esses acontecimentos que estão se desenrolando agora? Brevemente. Não. Olha, existem cenários, mas não como resultado desta guerra. Simplesmente não houve ganhos estratégicos contra o Irã que justifiquem isso. Mesmo no Líbano, na melhor das hipóteses, Joseph Aoun, por motivos compreensíveis, não fala em acordo de paz, mas sim em pacto de não agressão. Sua opinião sobre exatamente isso em 30 segundos. Bem, Israel está envolvido em conversas diplomáticas com a Síria, com o Líbano. Há países do Golfo que ainda não reconheceram Israel, mas que estão se aproximando de uma espécie de união de interesses. Isso significa que isso vai se traduzir em normalização num futuro próximo? Ainda não. Não crie expectativas. 10 segundos. 10 segundos. Um único homem vai influenciar toda a região, Donald Trump. A forma como concluímos é um acordo com o Irã e isso vai decidir sim ou não.